proporção. Qual foram os valores? Eu tinha lá A mais B, também, vou colocar aqui C e D, sempre lembrando. No primeiro experimento, as quantidades eram 12, 18, 6 e 24. E no segundo experimento, a quantidade, partindo de 6 gramas de D, foi 6, aqui no caso, 3, 4,5 e 1,5. Foram esses valores que nós encontramos. O que é estipula uma proporção? É escolher dois valores de um experimento e dividir um pelo outro. E fazer a mesma escolha no segundo, com os mesmos materiais. Se o resultado da divisão deles for igual, quer dizer que a reação está o quê? Proporcional. Ó, veja que quando eu uso 12 gramas de A, eu produzo quantas gramas de D? 24. Quer dizer que eu produzo o quê em relação a metade ou o dobro? Dobro. O dobro. Toda vez que eu colocar uma quantidade em A, o D vai ter o dobro, vai formar o dobro. 3. Quanto de D? 6 é o dobro. Então é proporcional? As duas estão mantendo a proporção? Sim. Só que na hora de mostrar eu faço assim. Então eu vou pegar uma proporção fácil de mostrar. Aqui no caso aqui, para o primeiro experimento, eu vou escolher a massa de D dividido pela massa de A. Por que eu escolhi essas duas massas? Porque são massas fáceis de dividir. 24 dividido por 12, continha simples. Ah, professor, poderia escolher 12 e 18, tipo A dividido por B? Poderia. Mas você teria que fazer a mesma escolha aqui. Veja que ó, eu já tenho uma divisão com vírgula, já dificulta o processo. Então, na hora de escolher uma proporção, escolha um valor maior, de preferência que seja dividido por outro, que dê a divisão exata. E aí você escolhe as duas reações. Então, primeiro experimento. Massa de D dividido por A. Qual a massa de D? 24. Qual a massa de A? 12. Então, essa proporção é o quê? 2. Vale 2, é o dobro. A massa de D é o dobro da massa de A. Segundo experimento, eu vou fazer a mesma divisão. Massa de D pela massa de A. Olha a proporção ali. Qual a massa de D do experimento? 6. Massa de A? 3. Então, 6 dividido por 3, 2. Estão obedecendo uma proporção? Sim. Está aprovado o Proust. Era 2 ou 2, 6? Esse 6, aqui, ó. Ah, Tá? No segundo experimento. Então veja que a mesma escolha de proporção que eu fiz no primeiro experimento, eu tenho que fazer no segundo. E o resultado, para que eu possa falar que está proporcional às duas receitas, tem que ser o mesmo. Certo? E quando ele não dobra o valor? Em qual caso? E aí tá em 6, né? Quando dobra o valor. Aqui, né? 3 e 6 você fala? Não, o D e 6. Certo. Vai ser, né? Se eu colocar, Tipo que nem se eu colocar 12? Isso não na faz. diante você colocou 48, né? Então, Sim. Se eu colocar 12, vai ser o dobro, vai ser o será? mesmo esquema. Aí eu multiplico por 2. Se eu não quisesse dividir por 2? Se você não quisesse dividir, como assim? Porque ali, ó, tá por 4, não tá? Sim, aqui está por 4 porque é o valor. Quando nós colocamos o exercício, ele oferece para você só esses valores. O 12, o 18, o 6 no primeiro experimento e os 6 gramas. Mas dá pra dividir por 3 também. 24 dividido por 3 dá 6. Não, dá 8. É, tá? Então existe só um valor só que vai satisfazer a condição. fazer isso? Esse caso aqui é para você justificar se a reação ela está obedecendo o Lavoisier. Ah, entendi. Tá? entendi. E se a reação ela está obedecendo a lei de Proust. Então nós conseguimos provar aqui que ela de fato obedece Lavoisier, a massa inicial é a mesma final, e que ela obedece uma determinada proporção. No caso aqui, ó, entre D e A, sempre D é o dobro de A. Sempre D também no segundo experimento é o dobro de A. Isso mostra o quê? Que ela tem uma receita, uma proporção correta, independente do quê? Da quantidade. Tá? A quantidade, o que é importante na receita? É a quantidade ou a proporção dela? A proporção. Tá? Então, mexeu na proporção é outro produto. Já não vai funcionar aquela torta do jeito que você observou lá ou fez antes. Né? Aqui é a mesma coisa. Mudou a proporção da reação química, formação de produtos diferentes. Tá? Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo assunto, então. Próximo assunto. Essa estrutura da matéria é saber quantos elétrons, quantos prótons, qual é o número atômico, qual é o número de massa, quantos nêutrons.
tantas perguntas, mas é simples que o símbolo vai estar lá, expresso do jeito que está aqui. Tá? O menor valor entre os dois valores do símbolo do elemento, que está ali junto na representação, é considerado um número atômico. E o número atômico é representado pela letra Z. Tá? Então, toda vez que eu olhar o Z, número atômico. O que ele significa? Ele representa a quantidade de prótons e também a quantidade de elétrons. Então, prótons e elétrons são representados pelo número atômico, que tem o símbolo Z. Nesse caso aqui, então, ó, para o ferro, qual é o número atômico dele? 26. Quantos prótons ele possui? 26. E aquele 56 ali em cima? Então, vamos falar dele. E quantos elétrons? Agora, a questão dos elétrons vai depender do que está sobre o símbolo. Mas não dá pra ver nada, não tem. Esse ferro não tem nada. Ótimo. Esse ferro não tem nada aqui à direita do símbolo. Então quer dizer que ele é que tipo de átomo? Ele é um átomo que perdeu elétrons, que ganhou elétrons, ou que nem perdeu, nem ganhou? Nem ganhou. Ele é um átomo neutro. Átomo neutro é o tipo de espécie. Então espécie, para o ferro aqui no caso, átomo neutro. Ele está no estado fundamental dele. Não ganhou elétrons, nem perdeu elétrons. Se ele não ganhou elétrons, nem perdeu, então esses mesmos 26 também quantificam os elétrons. Porque ele mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons. Então, voltando. Número atômico. O menor valor dentro do símbolo. Mas menor sempre vai ser o menor. Sempre o menor. O menor sempre o número atômico. Independente. O menor número sempre vai estar embaixo. Não necessariamente. Na prova, sim. Tá? Mas outros concursos pode estar lateral. Depende da tabela. Então, o que eu guardo em relação ao número atômico? O número atômico é o menor. Professor, o número atômico de prótons e elétrons sempre vai ser o mesmo? Sim, o atômico sempre vai referir a prótons e elétrons. Número atômico e prótons, sempre igual. Agora, número atômico e elétrons vai depender do quê? Se o átomo ganhou ou perdeu elétrons. Se ele perdeu, perde sobre a quantidade do número atômico. Se ele ganhou, ganha acima da quantidade do número atômico. Então, aqui, número atômico, quantos prótons? Número atômico 26. Quantos prótons? 26. Quantos elétrons? Ele ganhou ou perdeu alguma coisa? Não. Como que eu sei isso? Porque não tem carga positiva e nem negativa. Se não tem nada, está empatadinho, prótons e elétrons. Se tiver mais ou menos, se for mais de 27, se for menos de 25, é isso? Se for mais, desconta. Desconta. Isso. E se for menos, soma. Tá? Menos quer dizer o quê? Que ele recebeu elétron. Positivo quer dizer que ele perdeu elétron. Mas os prótons continuam no mesmo valor. Então agora aqui, o número maior. O número maior é o número de massa. É o A. Então, 56 aqui, esse é o número de massa. Vai estar essa tabela aí na prova? Pode estar no exercício, mas vai ter esse assunto para sossegadinho. A Mas a mesma tabela vai espécie. estar. Só é preencher a tabela. Não, talvez eu coloco só o elemento com seus números e peço quantos número atômico e tal, tal. Né? Mas os itens cobrados são os mesmos. Então, não, tipo, na hora de estudar, não estuda por ordem, assim, é o zap. Né? Então, vou decorar o zap. Então, o primeiro é o menor, o outro é o maior, o outro é igual ao primeiro. Esse Não, Z não sempre guarda vai assim. ser o número de prótons e elétrons. Sim. Então, quando eu olho para o Z, eu já penso, número atômico, perfeito. Número de prótons, ok. Número de elétrons, eu dou uma olhadinha na carga. Se não tem nada, é o mesmo valor. Se tiver alguma coisa aqui, positiva, eu desconto. Negativa, aumenta em cima desse valor. Quantos nêutrons? O N representa nêutrons. Nêutrons será o número de massa Menos menos o o número número atômico. ou Tá? de prótons. Não, ou de prótons. Mas aqui você olhando os prótons, gera uma indução muitas vezes e acaba pegando os elétrons. Mas por que mesmo? Porque o número de massa representa a quantidade de prótons mais nêutrons. Então esse número de massa aqui, que é o A, que é o 56, representa quantos prótons e quantos nêutrons tem no núcleo. Eu já sei que tem quantos. E o número atômico representa a quantidade do quê? De prótons. Então, se eu desconto o número atômico do número de massa, qual partícula eu sei a quantidade? Os nêutrons. Ou seja, são 26 prótons. Para 56 partículas, quantos nêutrons completam? 30.
Então são 30 nêutrons, 26 prótons juntos formam um número de massa igual a 56. Então se eu descontar o maior do menor aqui, o massa do atômico, eu vou ter a contribuição dos nêutrons, certinho. Tá? Então maior, que é o 56, que é o massa, menos o atômico, que é 26, o átomo de ferro aqui vai possuir 30 nêutrons. Eu não vou consultar na tabela, eu vou consultar no símbolo para fazer isso. Mas daí esse símbolo, ele sempre vai ter ele, mas Não, não vai mas estar esquece, aparecendo. normal, tranquilo, do jeito que está aqui. Não vai estar aparecendo, daí você pega ele e faz o A menos E. Sim. Então precisou determinar nêutrons. Mas aí coloca só o A menos E ou coloca o resultado? Não, lá você já pode colocar o resultado. O resultado é 30. Sim. Se você já tem esse raciocínio, a dedução, já faz direto. Tá? Eu vou pular aqui já direto para o limite 3, ó, porque aqui são casos neutros também na mesma ideia. Se ele ganhar, tipo, 2, ele vai ter menos 2, certo? Isso, se ele tiver positivo 2, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Perdeu 2 elétrons, não prótons. Próton continua igual a Z. Ó, que nesse caso aqui, ó. Você tem lá, lítio 7,3. Qual que é o número atômico? 3. Né? Então aqui no número atômico, eu vou ter também o quê? O número atômico do lítio. 3. Número de prótons, já sei também que são 3, porque ele não muda. Agora, número de elétrons. Opa, tem um sinal positivo aqui. Um sinal positivo, uma carga positiva. Positivo, que tipo de espécie que é? Cátion ou ânion? Cátion. Se é cátion, Positivo é cátion. isso, negativo é ânion. Se é cátion, quer dizer que ganhou ou perdeu o elétron? Perdeu. Ele perde um elétron. Perdeu ou cedeu um elétron. Ele deveria ter quantos? 3. Se ele perder um elétron, quantos elétrons ele vai ter? 2. Mas ele tem sinal. É um sinal perdeu um elétron. Isso. Se for mais, daí Se for mais vai um ficar- sinal, ó, a partir de 2 elétrons vai ficar assim, 2 mais. Ah, Ou vai poder aparecer também assim, ó, 2 sinais. 2 sinais de mais. Tá? 2 sinais positivos. Aí, número de massa. 7. Não tem problema nenhum. Número de massa 7. É o maior. Professor, e se eu não tiver o número da massa, tem como descobrir sem tendo os outros valores? Não. Aqui a proposta é que você observe o símbolo, o número atômico do número de massa, com a representação usual dele e a carga. Tá? E aí você só faça a identificação. Qual que é o atômico, o que o atômico significa, qual é a massa e assim por diante. Tá? Número de nêutrons. Nêutron é o quê? É A menos Z. Qual o valor de A? 7. Z vale quanto? 3. Quantos nêutrons? Professor, como que? Fala. Como que eu sei ali que é neutro? Quando não perde nem ganha? quando tá sem sinal. Como assim? Ah, o átomo? É. Sim, quando não aparece nenhum sinal aqui indicando carga elétrica. Nem carga positiva, nem carga negativa. Tá? Então, ó, o átomo será neutro, a espécie será neutra. Apareceu um sinal de positivo, cátion. Negativo. Negativo, como aqui agora, é o quê? Ânion. Então ali já é um ânion. O ânion indica o quê? Que ele ganhou ou perdeu o elétron? Ganhou. Nesse caso aqui, olha lá, Carlinhos. Um negativo só. Então ganhou um elétron. Um elétron. Perfeito. Qual o número atômico do bromo? Aqui no caso aqui do bromeno. 35. Quantos prótons? 35. Tomar cuidado que ganhou um elétron, não ganhou um próton. Então o número atômico e o número de prótons sempre é o mesmo. Vai sempre ganhar elétrons. Sempre Só elétrons. elétrons. Só elétrons. Eu só vou pensar na carga interferindo nos elétrons, não nas outras partículas. Quantos elétrons agora? 36. Porque ele ganhou um elétron por ser ânion. Tá? Então carga negativa recebe 1. Se ele já tinha 35, passa a ter quanto? 36. Quando é positiva, perde ou cede. Aqui no caso tem uma carga positiva, então ele tinha 3, cedeu 1, ficou com quantos? 2. Então aqui serão 36 elétrons. Porque ele ganhou o elétron. Tranquilo até aqui? Sim? Não? Tá? Não. Tá. Fala. Só sonhos. E número de massa, quanto? 80. 80. Olha lá, número de massa 80, é o maior. Quantidade de nêutrons?
Nêutrons. É o massa menos o atômico. Olhando já direto no símbolo, olha na tabela. 80 45. menos 35, 45. Eu não Quantidade posso de colocar nêutrons. só o resultado? Hã? Eu não posso colocar só o resultado? Pode, sem problema nenhum. Mas aqui eu estou mostrando que depois, na hora que você olhar, vai explicar. né, o pessoal compartilhar lá de novo, você já sabe que eu estou no motinho. Tá? Tranquilo essa parte? Obrigado? Exercício, ó, tranquilo para resolver, tirar uma notinha. O Z é Atômico. Vamos colocar aqui. Atômico. Número Atômico. 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 Atônico. Atônico não. Atônico é aquele cara sem muita expressão. Né? Ele é atônico. Ele fala só num timbre mesmo, num tom ao mesmo tempo. E o A é o quê? Já? Que horas são? 5 horas. 4,57. Ah, 57? Tá tempo isso. E o A é o quê? Tchau, Já Bia. Tchau, Isa. Posso apagar? Pode. Posso já. Vamos para o próximo. Isótopos, isóbaros e isótopo. Só isso vai deixar uma tarefa aí. É verdade, você podia deixar uma Tirar tarefa. Tipo a prova, sabe? Pra ele fazer em casa. Vai fazer Se sozinho? vocês pegarem esse vídeo e resolver de novo, vocês vão muito bem na prova, porque tá muito complicado na prova. É só isso. Hã? Vai cair? Ah, tem mais algumas coisas. 10 slides. Faz umas 500 Aprendi tudo isso no ano mil passado. Ó, isótopos. Isótopos. Iso significa o quê? Aquela lá não é de lei nenhuma, não. Não, ali já é outra história, tá? Outro conteúdo. Iso quer dizer igual. Igual, topos aqui no caso P, igual a quantidade de prótons. Quer dizer que são elementos que têm o mesmo número atômico. Número atômico igual, iguais. Isóbaros, iso quer dizer igual, mas esse A quer dizer igual ao número de massa. Números de massas iguais. Então, ó, eu estou olhando as duas. Cada espécie aqui tem seu símbolo, número atômico, número de massa. Pode ser as iniciais. Ah, tá, se é possível. Tá? Símbolo, então, número atômico, número de massa. O que nós estamos querendo aqui? Identificar semelhanças. São 3 semelhanças químicas. Isótopos, porque têm o mesmo número atômico. Isóbaros, porque possuem o mesmo número de massa. Isótonos, porque têm a mesma quantidade de nêutrons. Tá? Então, a quantidade de nêutrons é... Então, quais as espécies aqui são isótopos? Isótopos. Número igual a quantidade do quê? De prótons. Professor, Tá? pode falar. Tá? Tranquilo. Igual a quantidade de prótons, ou seja, mesmo número atômico. O número atômico eu estou representando por Z. Quais espécies são isótopos? A e D. A, número atômico 15, e D, ó, número atômico 15. São isótopos. Ah, você tem de massa. Esses nomes tinham que ser quase igual. Então, ó, isótopos. O P está indicando o quê? Que eles têm a mesma quantidade de prótons. Se eles têm a mesma quantidade de prótons, eles têm o mesmo número atômico. Porque número atômico e quantidade de prótons é a mesma coisa. A gente fez no exercício anterior até. Olhava o número atômico 23. Eles falaram 23 prótons. Não. Se eles têm o mesmo número atômico, eu chamo isótopos. Quais espécies são isótopos? A espécie A e a espécie D. Por quê? Os dois têm o mesmo número atômico. Então, quando tem o mesmo número atômico, eu chamo o quê? De isótopos. Isóbaros. Mesmo número de massa. O mesmo número de massa. Quais são aqui que têm o mesmo número de massa? A e C. A e C. Olha lá, massa 30, C, número de massa 30 também. Então, isóbaros, mesmo número de massa. De massa. Então, nós teremos aqui as espécies A e C como isóbaros. Isótonos. C. Mesma quantidade do quê? De nêutrons. Tá? Mesma quantidade. Onde que está esse nêutron? De nêutrons. Então, onde ele está? Como é que eu determino o nêutron? Diminuir a massa do número atômico, que a gente estava fazendo no exercício anterior. 30 menos 15. Ah, 15. tem que... 45 menos 30. Opa,
Já deu. Quais são os... Mas daí é só de 2? Vamos ver o outro. 30 menos 14. 16. 16 nêutrons. 31 menos 15. 16 nêutrons. Então eu tenho dois pares aqui de isótopos. Primeiro, A e B. E o outro, C e D. São Para isótopos. saber o número de isótopos, diminuir o número atômico Do número de massa e do número atômico. Como a gente fez no exercício anterior. Tá? Então, isótopos, mesmo número atômico. Isóbaros, mesmo número de massa. Isótopos, mesma quantidade de nêutrons. Tranquilo? Então, Pode falar. o P é o de baixo, o R é o de cima e o com N é o que tem que fazer o correio. Isso, quando é nêutrons tem que diminuir o massa menos o atômico. Tá? Tranquilo? Sim? Posso passar? Pode. Substância simples, substância composta, Vai ser fácil. quantidade de átomos, quantidade de elementos. Simples mesmo, chegar aqui para fazer. Tá? Substância simples é quando eu tenho a substância formada por um único elemento químico. No caso aqui, ó, o fósforo. É só ele na fórmula. Quando eu tenho só um elemento na fórmula, eu considero essa substância simples. Então, ó, vejamos. Aqui eu tenho dois elementos. O hidrogênio e o H. Composta. Vamos observar na fórmula. Cada fórmula. São várias substâncias diferentes. Tá? Quando essa fórmula é formada por um único elemento químico, ou seja, só tem um símbolo que a representa, né? Eu falo que é simples. Se eu começo a observar que são dois elementos químicos ou mais, eu vou considerar o quê? Composta. Mas quando que eu considero elemento químico? Ao olhar a fórmula, as letras maiúsculas. Então, se tem uma letra maiúscula só, pode até estar acompanhado de uma minúscula. Mas uma maiúscula e uma minúscula é um elemento só. Tá? Agora, se eu tenho uma maiúscula e tenho lá duas maiúsculas, dois elementos. Então, a quantidade de letras maiúsculas é que dá o quê? A referência para que eu possa falar se tem 1, 2, 3, 4. Não tem problema, nesse caso aqui não tem. Tá vendo? Mas quando eu conto as maiúsculas, quantas maiúsculas são? Duas. Quantos elementos? Dois. É só a maiúscula que representa o elemento. Tá? No caso da contagem. Mas eu posso ter elementos com duas letras? Posso. Só que a segunda sempre minúscula. Até na hora de escrever, tem que escrever minúscula a segunda também. Então aqui, composta. O3. Simples ou como? Simples. Fe. Sim. Simples. Ó, o E é minúsculo. Então, aqui conta uma letra, um símbolo só. Simples. Quando for 3 ou mais, aí é composto. 2 ou mais, composto. Mas 2, ó. CH, as duas são maiúsculas. Então, é o carbono e o hidrogênio, composto. O2, Sim. simples, só tem o oxigênio. CO2, composto, carbono e oxigênio, composto. C12H22O11, composto, carbono, hidrogênio e oxigênio. Não tinha nem como dizer simples, né? Hã? Não tinha nem como dizer simples, é nada simples. Não, aqui é sacarose não, é normal. Hã? Sacanagem. É sacarose. O que qual que é o maiúsculo, professor? O que qual que é o maiúsculo? Sim, na hora de observar quantos elementos, olha para maiúsculo. Tem uma só simples, tem mais de uma composta. Tá? Quantos elementos? Elemento é o símbolo. Na substância simples, quantos elementos eu tenho? Um, sempre. Então toda vez que você falar com a substância simples, é porque só tem um elemento. Vai colocar que nem se mistura homogênea. Você fala mistura homogênea, de repente você fala que tem 3 fases. Como é que a mistura é homogênea e vai ter 3 fases? Não, ela é homogênea, é uma coisa só. Tá? Simples, um elemento. Na amônia aqui, que é o NH3, quantos elementos? 2. No metano, CH4, 2 elementos. Gás carbônico, 2. Sacarose, 3. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Ó, elemento é o símbolo. O símbolo representa o elemento. Agora, quando eu penso em átomos, aí é o conjunto. Do fósforo são quantos átomos? 5. São 5 átomos de fósforo. Ó, esses 5 que vem aqui Parece abaixo. Parece um S. É, pior, tá um pouquinho sim. Esses 5 aqui indicam o quê? A quantidade de átomos daquele elemento. Então, no caso aqui, 5 átomos. 5 átomos de um elemento, que é o fósforo, formando uma substância simples.
Da amônia, são quantos átomos no total? 3. 3 do hidrogênio, Mais um 4. mais um do nitrogênio, porque o nitrogênio está aqui. O fato de ele não ter nenhum número aqui embaixo indicando, não é o problema, porque o próprio símbolo representa quantos? 1. A partir dele, se for 2, aí eu coloco lá, 2, 3, 4. Sempre que tiver nitrogênio vai ter um número. Se eu tiver isso, se eu tiver ali, por exemplo, um símbolo, mas ele não está acompanhado de um númerozinho embaixo, eu considero que ele vale quanto? 1. Aquele elemento vale 1. Então aqui, 1 átomo de nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio. Quantos átomos no total? 4. O ozônio, O3. 3 átomos. O ferro, 1. Nesse caso, 0 não pode ser porque ele não existiria. Como ele não tem nenhum valor expressando, o próprio símbolo, 1. Daí. A partir, se fosse 2, eu colocaria 2 aqui. A partir de 2 marca. Mas a partir Não tem de 1. partir de 2. Quando eu tenho só um átomo no elemento, o próprio símbolo já representa. Agora, quando eu quero expressar mais que um átomo, aí aqui do ladinho, aqui na esquerda, eu vou colocar o quê? 2, 3, 4, 5. Então, quando eu não tenho nada mostrando, é porque eu tenho 1. CH4, que é o metano? 5. São 4 hidrogênios e quantos carbonos? 1 carbono. 4 hidrogênios, 1 carbono. 5 átomos. O oxigênio, gás oxigênio? 2. O gás carbônico? 3. 2 oxigênios e 1 carbono. A sacarose? 12 carbonos. Olha lá, veja aqui agora. Todos eles têm valor porque são todos numa quantidade acima de 1. 12 com 22. 35, 34, 34 com 11, 45. Tá? Agora, o que é isso aqui? Ó? Alótropos. Alótropos são substâncias simples. São substâncias simples. Formadas pelo mesmo elemento. Pelo mesmo elemento químico. Tem que escrever isso aí na prova? Não, se eu perguntar, sim, porque daí eu pergunto, justifique. O que é o alótopo? Não, são substâncias formadas pelo mesmo elemento químico. E aí, dessa tabelinha aqui, quais substâncias eu poderia falar que são alótropos? O quê? O3. O3 e O2. Ó, P5 também, professor. P5 não, porque o P5 teria que ter um parceiro aí, mas não tem. Entendi agora. Entendeu? Então, alótropos são duas ou mais substâncias que são formadas pelo mesmo elemento. Substâncias o quê? Simples. Então, não vai entrar composto. Substâncias